Olá, povo de Deus. Vamos para mais um devocional diário. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 18, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho, e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais e mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, e os que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Então até aqui, esse é Provérbios 18, onde a palavra de Deus está nos ensinando mais coisas sobre o dia a dia, O que devemos fazer, o que não devemos fazer, E aqui tá falando muito de lábios, Tá falando de lábios, de boca, de língua. Então, o que o rei Salomão frisou aqui nesse Provérbios? É sobre o que sai da nossa boca, O que sai da nossa boca. Tem um versículo que fala que o que sai da nossa boca, o que está cheio o nosso coração, É o que sai da nossa boca. Então, assim, se o nosso coração está cheio de bondade, vai sair coisas boas da nossa boca. Vai sair água doce. Se o nosso coração está cheio de maldade, vai sair coisas más e águas amargas da nossa boca. Então, que a gente possa escolher sempre coisas boas, amém? Aqui vai falando, Que o insensato não quer entendimento, não quer ter um entendimento, ele quer fazer, o que ele quer, não quer ter entendimento, não quer ter sabedoria, não quer fazer a vontade do Senhor, não quer fazer coisas retas, diante de Deus. E aí vai falando mais e mais, Mas aquele que tem sabedoria, vai sempre transbordar em coisas boas, Palavras boas, palavras que curam, palavras que edificam, palavras que dão vida. É isso que a gente tem que se atentar aqui, que nem eu sempre falo. Deus, Ele é soberano, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Mas quando Ele nos colocou aqui, Ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o bem ou o mal, para nós escolhermos viver uma vida com Ele ou com o inimigo. Então, assim, a gente é que sabe que vida que nós queremos ter aqui nessa terra e que vida que nós queremos ter pós a morte também. Porque se a gente anda com Jesus, a gente faz a vontade de Deus, a gente tem uma esperança da vida eterna. Quando a gente se for aqui desta terra, que Deus findar os nossos dias,
nós vamos, o nosso espírito volta para Deus. E a gente vai ter a vida eterna com o Senhor. Se a gente vive a nossa própria vida, faz a vontade da nossa carne, faz a vontade do inimigo e faz coisas ruins contra o nosso próximo, o nosso destino é terrível. Porque quando nós acabar o nosso dia sobre essa terra, a gente não tem esperança da vida eterna, né? A gente vai ter um fim trágico. Então, por isso que nós temos que escolher todos os dias, escolher o bem, escolher fazer o bem para nós mesmos, para nossa família, para o nosso próximo, escolher fazer a vontade de Deus, porque, irmãos, olha, não é fácil fazer a vontade de Deus, mas fazer a nossa própria vontade e arcar com os nossos próprios erros é muito pior, porque você não tem ninguém para te ajudar. Quando eu fiz as minhas escolhas sem depender de Deus, as consequências foram muito mais pesadas, muito mais duras. E tem coisas que nem consegui resolver. Por quê? Porque a gente não tem capacidade para resolver coisas difíceis, né? Nós conseguimos resolver coisas no natural, no âmbito natural. Mas no âmbito espiritual a gente precisa de Deus. E a nossa vida é regida pelo âmbito espiritual. Tanto do bem, com a ministração dos anjos, quanto do mal, aonde os demônios agem. Muita gente não acredita nisso. Mas o nosso mundo é regido pelo mundo espiritual. A gente olha, só vê coisas, né? A gente só quer acreditar no que a gente vê, né? Igual Tomé. Muitas vezes nós somos igual Tomé. A gente só acredita no que a gente toca. Só que o mundo é regido por coisas espirituais. Nós temos anjos, né? Nas regiões celestes, como também tem os demônios. Por isso que Deus envia os anjos, para poder batalhar por nós. Quando a gente tem livramentos, quando a gente tem livramentos de morte, principalmente livramentos de morte, é Deus ali, que Ele enviou os anjos dele para nos proteger dos demônios que estavam tentando nos matar. Muita gente não acredita, mas isso é verdade. O nosso mundo espiritual, ele é verdadeiro. E às vezes Deus nos dá poder para a gente ver, para a gente ter a visão espiritual. A gente vê a ação dos anjos e a ação dos demônios também. Para a gente crer que Ele existe e que Ele é o nosso protetor, que Deus é o nosso Salvador. Amém? E aqui vai falando, né, sobre a boca, a língua, os lábios, o que falam mal, o que fala bem, fala do coração, o coração sábio que adquire entendimento, e o ouvido dos sábios procura saber. Olha aqui Deus falando, né? O coração do sábio, né? O nosso coração procura o conhecimento, procura o entendimento, procura a sabedoria. E os nossos ouvidos procura saber o que é certo e o que é errado, saber as coisas de Deus, para a gente poder viver uma vida abençoada, para a gente poder se livrar das coisas ruins, né? Sermos abençoados. E vai falando, aqui mais uma palavra que eu gostei aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e a que bem utiliza come do seu fruto. Então, assim, que a gente possa utilizar a nossa boca, né, a nossa língua, para fazer coisas boas, para falar. Porque às vezes a nossa boca fala coisas que a gente mata. A gente, assim, não literalmente matar, mas a gente, assim, a gente entristece pessoas. Dependendo do que a gente falar, a gente entristece aquela pessoa, que ela fica numa angústia tão grande que ela acaba, tipo, desfalecendo espiritualmente. É uma morte espiritual. A pessoa fica tão desgostosa da vida que ela fica depressiva, fica doente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. A gente não pode falar qualquer coisa, né, para qualquer pessoa. Tem pessoas que têm a mente fortalecida, que suporta ouvir as coisas e joga para longe e continua sorrindo e brincando e continua a sua vida. Mas tem gente que ouve palavras pesadas, palavras duras, palavras difíceis, e ela se acaba. Ela entra numa depressão profunda e não sai mais dali. Ali só Deus para colocar a mão e ajudar. Amém? Então assim, vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Não é qualquer coisa que a gente pode chegar e falar para outra pessoa, né? A gente tem que ver primeiro se aquilo é viável, e por que a gente vai falar aquilo, vai falar palavras duras, né, para as pessoas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E aqui também a palavra diz assim, ó, o que acha uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Olha que bênção, né? O homem de Deus, né, que acha uma boa esposa, né, alcança a benevolência do Senhor. Então assim, procure em Deus, né? Se você está solteiro, se você está solteira, procura uma esposa em Deus, né? Procura uma esposa
que serve ao Senhor, você, moça que está solteira, procure um esposo que serve a Deus, que faz a vontade do Senhor, né? Procure conhecer primeiro, para que vocês tenham um casamento abençoado em nome de Jesus. E aqui vai falando, né? E o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Então, assim, o que a gente fala assim, que a palavra de Deus fala? Ter muitos amigos assim, eu tenho muitos amigos. Mas tem mesmo? Na hora da necessidade, eles estão ali para te ajudar? Quando você testa o amigo, é isso. Você não testa o amigo no dia da bonança, no dia da prosperidade, quando você tem tudo do bom e do melhor, quando você esbanja. Aí você não tem como você testar os amigos. Você testa o amigo na hora da necessidade. É na hora que você não tem nada, é na hora que você está precisando de ajuda, é na hora que você está precisando de um conselho, é na hora que você está precisando, às vezes, até de um alimento, é na hora que você está precisando de um remédio, é na hora que você está doente, precisando de uma ajuda. De que espécie que seja, não somente ajuda financeira, mas ajuda de carinho, de cuidado, de um abraço, de uma palavra amiga. Aí que você testa se você realmente tem amigos. Amém? É assim que a gente vai fazer. Por isso que a palavra de Deus sempre nos aconselha. Não adianta a gente falar que tem muitos amigos e na hora da necessidade a gente não tem ninguém. Tem um amigo, é na hora da necessidade que o amigo chega. Na hora que a gente perde um ente querido, é que a gente sabe se a gente tem um amigo, né, que tá ali do nosso lado para nos confortar. Amém? Então, que a gente possa aprender mais e mais. E peça a Deus para te dar sabedoria, porque, torre forte é o nome do Senhor, para o qual o justo se acolhe e está seguro. Olha que bênção de Deus. Então, Deus é a nossa torre forte. Então, todos os dias que você acordar, você agradece a Deus pela sua vida, pela sua família, por tudo que Deus tem ali manifestado na tua vida. E você peça para Deus te ajudar a escolher o que sai da sua boca, dos seus lábios, o que fala a sua língua, o que você sente no seu coração. Peça para Deus te direcionar e te ajudar. Porque só assim você vai fazer as escolhas certas. Só assim eu vou fazer as escolhas certas também, se eu fizer a mesma coisa. Então vamos todos os dias colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos pedir para Deus dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que a gente fala, o que a gente faz. Vamos pedir para Deus nos ajudar, para que a gente tenha uma vida abençoada, para que a gente possa ali abençoar outras vidas também, dando testemunho, dando exemplos, principalmente para os nossos filhos. Porque assim, irmãos, os nossos filhos, a maioria das vezes eles não ouvem o que a gente fala. Você pode falar 1000 vezes algo para o seu filho. Não beba, não fume, não saia na madrugada, não arrume qualquer amigo, não use coisas ilícitas, não namore com aquela pessoa, porque a gente vê que aquela pessoa não é uma pessoa legal. Ele vai ouvir o teu exemplo. Ele vai querer saber do seu exemplo. Ele vai observar o que você fala, o que você faz. Ele não vai ouvir o que você fala. Ele vai observar o que você faz. Se o seu exemplo é esse. Amém? Então, que você possa servir a Deus, seguir os passos de Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo. E seja abençoado você e sua família. Em nome de Jesus.